de facto, o estado da nossa justiça e a compreensão do princípio da gratidão. São questões que balançam neste momento todo e qualquer cidadão neste país. Nós devemos ser gratos àqueles que, num dado momento, confiam em nós, quer para o exercício de uma função social, profissional ou política. E eu vejo que este princípio está muito arredio de muitos dos nossos entes políticos. Alguém com higiene intelectual não percebe qual é a magistratura do dever republicano quando acompanhou todo o regabof em torno do resgate do corpo de José Eduardo dos Santos. E pensava-se que, bom, depois de todos os impropérios que quer o presidente, quer o seu executivo debitaram contra José Eduardo dos Santos em vida, pese ele ser presidente emérito do próprio MPLA, que continua em vida, este MPLA que contribuiu para acelerar a sua morte, que é uma fatalidade certa para qualquer um de nós, e a única certeza que temos é que a morte bater-nos à porta num dia indefinido. Quando o governo se esmerou em ser ele, ao invés da família natural, a ter as honras do convento, quando o governo se esmerou em dividir essa família, porque queria ter a primazia no enterro, dizendo, não, este senhor não é só da sua família, é de nós também. E nós hoje vimos, 2 anos depois, um silêncio tumular do mesmo partido, do mesmo presidente, do mesmo general que foi e que deu o corpo ao manifesto para resgatar, das mesmas pessoas, da mesma mulher que se apresentou como esposa. Uma coisa é ser esposa no papel, outra coisa é no sentimento. E é isto que conta. Porque o que conta não é assinar um contrato matrimonial. É aquilo que nós debitamos de sentimentalidade ao outro em todos os momentos. Não vimos. Então, é um bocado complicado acreditar que quem não tem princípio de gratidão para com os seus, o possa ter para com aqueles que contribuíram para os alcandorar no poder. Outro assunto é da justiça. A nossa justiça está na lama porque deixou que a partidocracia entrasse porta dentro. Estamos a disputar William Toné, esse como vai ser o foco do tema de hoje. Guardo os seus argumentos para depois, mas levantou essa questão interessante. Parece que a memória, a nossa memória coletiva é bastante curta e José Eduardo Santos já está a entrar na subconsciência, sobretudo da organização que ele serviu quase parte da sua vida, sendo, como já referiu, o presidente emérito. Acha que isso dignifica a própria organização e o país de quase que fazer uma espécie de tábua rasa a um momento em que se celebra 2 anos da passagem para outra dimensão desta grande figura? Sabemos que, principalmente para aqueles que são cristãos católicos, celebra-se mais a partida de alguém que o nascimento.
estaremos... que exemplo o MPLA estará a passar e que mensagem o MPLA estará a passar para o país? Eu penso que é um exemplo péssimo, estúpido, que está a dar. Porque a gratidão é o ser grato, é eu reconhecer que alguém fez algo para mim sem medir esforço. Alguém acreditou que mesmo eu, às vezes, não tendo valências, mereço a sua confiança, a sua gratidão. E então, neste aspecto, o MPLA, ou a atual direção, mostra que não tem um compromisso nem com a gratidão, nem com a verdade, mas mais grave, com as suas próprias autoridades. E eu prefiro não chamar líderes ou ex-líderes, porque essa desqualificação é feita pelo próprio MPLA. Quando hoje a maioria dos membros do MPLA se envergonha de referenciar, ora, tiraram o Zé Eduardo da moeda, tiraram o Zé Eduardo de todos os CAPs do MPLA e todas as sedes. É uma vergonha e é um atestado de buçalidade de quem agiu dessa forma. E o que é que aconteceu? Não é o elemento material que pode resgatar a sentimentalidade. Não é a materialidade, é a imaterialidade. Mas eles não foram suficientemente capazes de dizer: o Zé Eduardo roubou para nós, mas deixava cair para o povo. E o povo vai se intelectualizar, porque a fome cria intelectuais da pobreza. Por isso é que nas revoluções a maior parte daqueles que pegam em armas são as camadas mais desfavorecidas, são os pobres. Porque o intelectual sente e convive com a fome e luta por isso. Então eles não conseguiram devolver o saco de 1.000, de 2.000 de arroz. Curaram em querer matar a imagem do José Eduardo Santos, que isto era nosso exercício. Era o exercício dos jornalistas comprometidos em escrutinar os atos do José Eduardo ao longo de 38 anos. Mas nós vimos que, afinal, ao longo de 38 anos, de um mau consulado, de um consulado ditatorial, José Eduardo dos Santos conseguiu fazer mais do que eles que dizem que não são corruptos, não são marimbondos, em 8 anos. Quando você ouve as jongueiras, que eu vi ainda o vosso trailer há bocado, a dizer: nos devolvam só o nosso gatu, que nos devolvam só o nosso pai. Qualquer partido sério com uma máquina de marketing político iria fechar-se e analisar a profundeza. Porque estas senhoras não têm nenhum propósito, não têm nenhum objetivo político. Aquilo é o que lhes vai na alma que calcorreia nos bairros e nas casas dos 20 milhões de pretos pobres que são menosprezados pelos negros que estão no poder. É que os pretos pobres estão a ser fustigados como nunca antes. Nem no tempo da guerra comiam nos contentores, nem no tempo da guerra se vendia cu de frango jardado, crista de galo, pele de galinha. Meus senhores, isto é que, por mais que tirem na moeda e nos capes, Zé Eduardo foi canonizado. E o MPLA tem uma capacidade superior da Igreja Católica. Há mais de 3 décadas não consegue canonizar João Paulo II. E o MPLA, em 4 anos, depois de diabolizar José Eduardo, depois de lhe ostracizar, acelerar a sua morte no povo, conseguiu canonizar. Eu fico triste
porque eu tive um bom combate às práticas nefastas de Zé Eduardo, Mas no meu papel de jornalista. Sente que está defraudado. Gostaria que, independentemente de todo esse balanço que se pode fazer daquilo que foi a governação de José Eduardo Santos, acha que o MPLA tinha a responsabilidade e a obrigação de dar uma outra dignidade a esta grande personalidade da história Eu recente acho que do no país? MPLA não há ninguém, Horácio, não há ninguém da estrutura do José Eduardo dos Santos neste momento. Não tem. Infelizmente não tem. Novos e velhos que entraram, não tem. O Zé Eduardo era rigorosamente honesto para com os propósitos do MPLA. Nós devemos ficar no poder, nós se dilapidarmos o Estado é para nos enriquecermos. E nós, como dilapidamos o Estado, devemos guardar esse segredo intramuros. Portanto, o Zé Eduardo era honesto para com eles. Para conosco, não. O Zé Eduardo não me enriqueceu, não me comprou propriedade, não me deixou os cofres cheios, não permitiu que eu hoje tivesse uma alavanca capaz de ir aos bancos e dizer eu tenho isto, tenho aquilo, deixado por José Eduardo dos Santos. Eles têm. Ora, se eles têm, agem com essa malvadez, com essa covardia, o que é que você pode esperar? Que esta gente faça em prol do país, entregue o país à colonização. O MPLA nunca foi tanto da extrema-direita como agora. É que este país está num rumo ingovernável. Nós lutamos, eu ainda lutei, junto do meu pai, mais do que eu, contra o colonialismo. Esses senhores estão a entregar o país a novos colonialistas. Quando um país diz que entregar o pão, o fabrico do pão, a estrangeiros é economia de mercado, comete crimes de mercado. Está aí o meu colega, que também é jurista. Ok, William Tonete. Isso são crimes de mercado. Quando você entrega a soberania econômica 100% a estrangeiros e deixa 10% para os amiguinhos de lado, ora, nós somos uma colônia, nós vamos ficar os pretos que defendem a cultura, a tradição e as línguas, já vai, só para concluir, nós podemos correr o risco, daqui a 10, 15 anos, estarmos nas reservas indígenas e os novos colonialistas, como vêm com o princípio da procriação, eles e os filhos, mas não está fazendo 4 mulheres, 10 filhos, eles vão daqui a 10 anos, você vai ver que vai se alterar a configuração dos partidos políticos, do Parlamento, do Executivo, da Justiça e das Forças Armadas. O William não está a exagerar nesta previsão, nessa análise bastante crítica que está a fazer? Bom, tu queres ser cândido, mas eu não sou aquele que deve ser politicamente correto numa linha escorregadia. Eu devo ser realista. Tu andas por qualquer avenida, contas quantos empreendimentos são de angolanos. Não é dizer que são nacionais, não. No nacional cabe tudo. O lixo cabe no nacional. Chinês, japonês, maliano, eritreu, cabe tudo. No angolano, não. Okay. Vamos dizer de angolano. O que eles potenciaram os angolanos? Empobreceram aquela classe que estava empoderada. Senhor que cometeu crimes contra a economia, que é o senhor Massano, não é? Quando decidiu retirar os dólares que ajudavam muitos angolanos a serem empreendedores, desvalorizou a moeda. Quem tinha patrimônio viu o seu patrimônio desvalorizado. Hoje tu não tens uma classe média e nós já éramos intermédios. Os intermédios baixaram de novo e aqueles que estavam mais ou menos acima da pobreza voltaram para a miséria. Obrigado. Essa destruturação é terrível. Esta é daquelas análises que poderia marcar a edição de hoje, mas fica aqui então o seu ponto de reflexão. Jurista Nelson Custódio, o que é que andou a pensar?
Olha, duas notas de realce chamaram a atenção ao longo desta última semana que findou. A primeira é de nível interno, aqui ao nível da nossa província. Eu fiquei particularmente estarrecido quando vi afixado uma informação num dos nossos hospitais, aqui, quem conhece o município de Ombuim, Cabela, sabe que temos aí a região da Boa Entrada. Eu não sei se o doutor William conhece a região da Boa Exatamente, Entrada. Pois, exatamente. sempre existiu ali, mesmo antes da independência, um hospital que sempre foi referência ali ao nível da região do Ambuíne. E ainda existe esse hospital. Esse hospital é o hospital que serve aí a região da Cadá, da Boa Entrada, né, que agora, dentro até inclusive da proposta da divisão político-administrativa, ao que parece, será elevada à categoria de município. Então, está lá esse hospital. Mas o que aconteceu? Uma funcionária deste hospital, tanto entrou em gozo de férias, e tiveram a displicência de fixar na porta, tanto dos serviços de radiologia, um documento com mais ou menos dizendo o seguinte: a funcionária vai entrar de férias e, por ela entrar em gozo de férias, os serviços de radiologia ficarão fechados entre os dias 24 de junho a 6 de julho do corrente ano. O que significa dizer o seguinte: apenas e tão somente pelo fato da funcionária ir em gozo de férias, os serviços serão tanto encerrados para o público. Em outras palavras, ninguém realizará, ninguém fará raio-x no Hospital da Boa Entrada, tanto da Gabriela, no Ambuim, só porque a funcionária vai em gozo de férias. Eu quando vi esse documento... Esta é uma vergonha para a província do Kwanza Sul? Olha, eu quando Esse é vi o esse espelho documento, daquilo que é a realidade da saúde da província do duas, Kwanza Sul? duas notas me chamam a atenção, diretor. A primeira é o facto de que, sim, há um nível de descomprometimento com os valores e princípios da administração pública, boa gestão, boa governação, princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade pela administração, quer dizer, os princípios que nós todos já conhecemos, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é nós verificarmos que as pessoas que deveriam ser colocadas em primeiro plano, que deveriam ser objetos de toda a atividade que é desenvolvida pela administração pública, infelizmente são tratadas com um desdém, com uma desconsideração, que é algo assim que a mim particularmente assusta-me. Né? Mas essa As pessoas informação, podem morrer. Nelson Custódio, como é que está a ser gerida essa informação por parte dos que fazem a gestão do setor da saúde na província do Kwanza Sul e pela própria sociedade civil, e sem esquecer os partidos políticos com representação que têm as suas sedes nesta parcela do país? Como é que os partidos, Olha, a própria sociedade civil está a reagir a essa informação? eu particularmente fiz questão de pegar este documento, mandar para o senhor administrador municipal do Ambuim e esperava dele uma resposta ou alguma reação em face disso. Infelizmente, não disse nada, quedou-se ao silêncio e até agora, infelizmente, mesmo com toda a celeuma que se levantou ao nível das redes sociais, as pessoas denunciaram, chamaram a atenção e esperávamos todos nós que, ao menos, a administração municipal se pronunciasse. E isto, infelizmente, não foi feito. Né? Portanto, até agora estamos assim. Para mim, de todo modo, é lamentável, porque nós já temos, ao nível da província do Kwanza Sul, serviços muito precários ao nível da saúde. Olha, para vocês terem uma ideia, nós temos problemas sérios ao nível das morgues aqui do município do Sumbe. A morgue afeta ao Hospital Geral 17 de Setembro, não funciona, está desativada. Né? Os defuntos são tanto, têm de ser tanto funerados
num prazo recorde, ou seja, as pessoas nem sequer têm a oportunidade de chorar como deveriam ser, com o respeito da dignidade que se impõe e também com os valores da nossa própria cultura, não é? As pessoas são obrigadas a enterrar os seus próprios mortos num valor recorde, quer dizer, a pessoa morreu no hospital e imediatamente o corpo é devolvido aos familiares e o funeral é feito logo em seguida. Essa, infelizmente, é a situação. Então, quando eu vi uma informação como essa, chamou bastante a atenção e feriu a minha alma e a minha sensibilidade, e eu fiquei muito triste. Por isso que eu chamei a atenção do senhor administrador municipal, infelizmente não se pronunciou e ficou silencioso. Obrigado. Essa é a primeira questão. A segunda só para concluir. Seja breve. Claro. Vou também um pouquinho na esteia daquilo que o Dr. William abordou inicialmente, que teve que ver com o passamento físico dos 2 anos do ex-presidente da República, né? Engenheiro José Eduardo dos Santos. 2 questões chamaram a atenção, que me fizeram refletir bastante. Primeiro, em relação ao nível e à qualidade e o estilo de liderança que o presidente José Eduardo dos Santos imprimiu ao longo dos seus 38 anos de consulado, no sentido de que, puxa vida, parece-me que o presidente José Eduardo dos Santos trabalhou ao longo desses anos todos com várias pessoas, quer ao nível do partido, bem como a nível do Estado, ao qual ele não conhecia. Eu digo isso porque não é possível que alguém que tenha colocado o dedo ou a mão em toda essa casta de liderança, de líderes que estão aí hoje, ao nível do partido, do próprio partido MPLA, bem como a nível do Estado, e que, passados 2 anos do seu desaparecimento físico, alguém que governou este país durante 38 anos, parece ser, infelizmente, eu acompanhei a movimentação nas redes sociais e também nos órgãos de informação públicos e até privados, e eu vi que foi algo assim que normal, comum, ou seja, mais um, não chamou a atenção de quase ninguém parou para refletir, para pensar. Então, isso para mim foi grave, né? O que de facto leva a pensar neste sentido, de que o presidente José Eduardo dos Santos, infelizmente, não conhecia as pessoas que o cercaram, em termos de índole, em termos de caráter, né? Sobretudo, aqui, em relação ao próprio presidente João Lourenço. Nelson, me parece que o presidente... Para resumir, porque ainda temos que entrar em resumo, eu acho que é péssimo, é horrível o que está a acontecer no país, esse distanciamento, esse afastamento entre várias correntes dentro do próprio partido MPLA, e isso não é algo que possa ser negado, é algo que é visível, está à vista de todo mundo. A meu ver... Muito obrigado. Também já se faz presente hoje o nosso painel de juristas. O jurista e especialista em políticas públicas, o Dr. Joaquim Jaime, seja bem-vindo. Depois da ausência da edição passada, está cá de volta. E a saudação é carregada da pergunta tradicional: o que é que andam a pensar, Dr. Jaime? Seja bem-vindo de volta. Boa tarde, Horácio. Boa tarde, o mais velho William Toné e eu, o custódio. Olha, semana passada devo pedir desculpas, a minha agenda é um bocadinho complicada e nem sempre é possível conciliar todos os interesses e compromissos que assumimos. Razão pela qual não estive cá semana passada, devo me penitenciar perante os nossos radiovintes. Eu penso que o que marcou a semana é justamente 2 anos do passamento físico do nosso ex-presidente José Eduardo dos Santos. Eu lembro-me que eu, enquanto pioneiro da OPA, eu havia sido selecionado para ir ao aeroporto 4 de fevereiro, naquela que foi provavelmente uma das últimas visitas do ex-presidente Mobutu Sese Seko a Angola. E eu estava assim, a metrinhos do ex-presidente da República. Eu lembro-me ainda que ele estava vestido aquela veste própria dos comunistas, né? Um safari que é mangas curtas, era um cinza escuro, e ela acenava para nós. Eu era um miúdo, e aquele dia era como se eu tivesse estado no paraíso. Eu cheguei à minha casa,
os vizinhos reuniram-se à minha volta para poder explicar. Nem lavaste a mão. Não, eu já podia, eu se tivesse morrido aquele dia, teria morrido feliz. Foi um momento extraordinário para mim. Estar assim com o presidente, eu era um miúdo. Os meus colegas de escola foram amarrar o lenço, o Mobutu e outros. O nosso grupo carnavalesco da escola, da minha escola, porque nós tínhamos sido campeões da edição infantil do carnaval, era as Flores da Nova Era, e exibiu-se uma dança, e nós estávamos no santíssimo lugar onde nós estávamos. E aquilo marcou-me, de facto, quando voltei a casa. Os vizinhos, como é que é o presidente? Como é que é? É simpático? É aquilo? Eu virei celebridade quando voltei a casa. E marcou-me muito. E depois vi-lhe em várias ocasiões, noutras circunstâncias, vi-lhe pessoalmente, por diversas ocasiões, e ele marcou efetivamente a minha infância. E o passamento físico dele, eu penso que foi um misto de sentimentos, né? Hoje, 2 anos depois, como manda a nossa tradição, nós temos que perdoar os mortos. Permitir que... E acha que José Eduardo Santos não foi perdoado pelo MPLA? Eu não gostava de chamar aqui a colação essa questão. Deve ter outros entretantos aí, eu não gostava de responder por outras pessoas. Mas eu penso que nós, enquanto africanos, né, que acreditamos na imortalidade da alma, porque para nós as pessoas quando morrem fazem apenas uma transição, como dizia o mais velho William Toné, para aquela questão da imaterialidade. Todos nós acreditamos que as pessoas quando morrem vão em qualquer lugar, mas eles estão por aí a velar pelos seus, a fazer alguma coisa, tem alguma atividade, né? Então, eu não vejo a imagem, doutor, por quê? Temos a estrutura da imagem fechada, mas nós conseguimos visualizar, não se preocupa, doutor. Para quem acompanha a nossa live, o doutor Jaime está a ser visto. Então, eu penso que... Mas assim é discriminação, e essa não é positiva, é negativa. É negativa. Então, nós como africanos perdoamos sempre os mortos, para permitir que eles façam uma boa transição. E não é por acaso que antes de encerrar o óbito, antes de depositar o caixão na sepultura, peço sempre a última palavra, quem tem algum problema, que perdoa, que diga, que tudo isso. E eu penso que a sociedade angolana fez a mesma coisa com o ex-presidente José Eduardo dos Santos, e ele vai marcar sempre as nossas vidas, não tem como. Ele foi um homem que esteve à altura dos seus desafios, como qualquer um, cometeu os seus erros, teve as suas falhas, foi incompreendido em algumas circunstâncias. Acha que esse esquecimento é institucional? Eu não sei. Mas desconfia? Eu tenho dificuldade de responder pelos outros. Mas como alguém que faz um acompanhamento direto e um analista com créditos, faz análise, tenta aqui fazer um exercício para descobrir o que é que estará a acontecer, se há aqui uma ação deliberada de se esquecer essa figura? Olha, o José Eduardo dos Santos é daquelas pessoas que, por mais esforço que se faça para poder eliminá-lo da nossa história coletiva, é impossível fazer isso. Ele estava no nosso telejornal todos os dias, estava no nosso dinheiro depois do saneamento econômico-financeiro que ocorreu em 87 ou coisa assim, passou a estar no nosso dinheiro todos os dias, no nosso dinheiro. Ele passou a estar em qualquer esquina, havia um cartaz, uma fotografia dele. Como é que uma pessoa dessa dimensão vai ser esquecida? E chegou até estar nos nossos bilhetes de identidade. Então, ele invadiu até o nosso espaço privado, nosso espaço íntimo. Ele estava lá nas nossas vidas. Como esquecer uma pessoa desta dimensão? É difícil esquecer, é difícil. Provavelmente, né, serão efeito próprio das transições geracionais. Os miúdos que vão nascer em 2035, provavelmente, já não serão tão influenciados melhor como as pessoas da minha geração. Eu ainda pertenço a essa geração que foi doutrinada, foi influenciada, foi politicamente motivada. E pessoas da minha geração, eu penso que não vão esquecer dele. Obrigado, Dr. Jaime. Seja bem-vindo, Frei Angalo, mais uma vez. Apesar de algum atraso, tivemos de esticar um pouco, mas é sempre bom tê-lo.
Sim, obrigado. Desculpem pelo excessivo atraso. Desde ontem que tenho as minhas jornadas um pouco sabotadas. Mas estamos aqui de volta. Boa tarde aí. Não. Primeiro tem que se penitenciar o Mano Angalo. Não faz isso. Eu fico contente, pelo menos estou mesmo tá velho. Afinal, o Mano está bem. Eu fico contente. A minha saudação, mas depois vamos se criticar em off. Africanamente em off. Sim. Então eu botar o conto ao mais velho William, o Nelson Custódio, mas olha, o nome está no coisa, no mais velho William. Daí está o Nita Kwanza Sul e o Nelson Custódio está com o William Toneto. Oh, caramba. A José Gama. Mas, desculpa, é assim que se identifica o Custódio, o Nita Kwanza Sul, poxa. Meu irmão, eu até nem sei o que dizer. Eu já estou com medo de debate. Está unida com as suas. Sim, onde está o Cota William Toné, está Nelson Custódio. Ok, mas pronto, não vamos sabotar. Ok, vamos a isso, Frei. O que é que andou a pensar? Olha, eu por acaso entrei e encontrei essa conversa, esse discurso do Mochará sobre José Eduardo dos Santos. Eu, por acaso, ontem fiz um live sobre este assunto. Eu cheguei a discutir num grupo do WhatsApp com o general, como é que chama isso? Furtado, sobre a maneira como a figura do José Eduardo Santos foi tratada pelo MPLA, continua a ser tratada pelo MPLA, que é, no fundo, na Grécia Antiga chamava ostracismo. Portanto, José Eduardo Santos está a ser condenado ao ostracismo. E o conceito que a nossa sociedade precisa ter presente é o conceito de memória coletiva. Chama-se memória coletiva. Portanto, a identidade de um povo é plasmada pela memória coletiva. Portanto, uma coisa é criticar, outra coisa é pretender contar a história sem personagens relevantes da história da própria nação. Portanto, José Eduardo Santos é uma figura incontornável e super relevante na história da nação angolana. E isso falando do geral. Falando da parte particular, e essa tem sido a minha grande preocupação, é o próprio MPLA, portanto, pretender contar a sua história sem aquele elemento que constitui a alma do próprio partido. Isso quer dizer que quando um partido não tem presente as suas figuras históricas, é um partido sem identidade. E quando uma instituição não tem identidade, só faz coisas à toa, tá? Porque não tem referências. Possivelmente a confusão de governo que o país tem é exatamente por isso. Não tem referência, não tem identidade. Porque o MPLA tenta ignorar figuras históricas e incontornáveis da própria história. Quer dizer, a nova geração do MPLA se inspira em quê? Ok. E depois, e termino aqui, uma nação não se constrói sem referências. Portanto, há um sociólogo de referência hoje, já morto, polaco, chamado Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida. Portanto, da modernidade líquida e da modernidade consistente. Um povo que não tem cuidado com a sua história e a sua tradição, portanto, envereda pelos caminhos da chamada modernidade líquida, que é caracterizada pela superficialidade das relações. Okay? É caracterizada pela não consistência das relações sociais e humanas e também pela pouca confiança nas instituições. Se as pessoas forem para a internet e procurar o que é a modernidade líquida, vão ver como é que é o governo de Angola, como é que a sociedade angolana está andando, que é uma sociedade que se encaixa bem no padrão da famosa modernidade líquida denunciada por Zygmunt Bauman. E, portanto, é muito, vamos dizer, eu não ouvi todo o discurso que dizia Mochará, mas precisamos de ter muito cuidado em pretender ignorar elementos relevantes da história da nação, porque um povo que não conhece a sua história, dizia isso Edmundo Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Obrigado, Frei. José Gama, também seja bem-vindo. Depois
de um problema que já está a se tornar velho na África do Sul, que é a questão da energia elétrica. Está também a marcar a sua presença e rapidamente acho que vamos dar muito pouco tempo a si. O que é que andou a pensar, José Gama? Sem sombra de dúvida, esta semana nos leva a refletir a obra como é que se chama o monstro de Frankenstein, né? Que é o inventor que cria um monstro e depois ele é vítima deste mesmo monstro. Estamos aqui a falar de José Eduardo, que inventou um Estado, ou criou, aliás, e desenvolveu um Estado autocrático em Angola, e na hora de sair não soube tratar, não soube domesticar este mesmo monstro que ele criou, e o monstro depois lhe comeu, que é o Estado angolano. E isto não há garantias de que não se vai voltar a repetir. O Estado que o José Eduardo deixou é o mesmo que continua e está com João Gama, Lourenço. Quer dizer, João Gama, Lourenço. Gama. Não, aí é preciso dividir algo. O Estado angolano não. O Estado somos todos nós. Eu não, tu não, o Frei Angalo não, o Custódio não, o Joaquim Jaime. outro colega não. O próprio, só se for o Estado do MPLA, tudo bem. Eles, o MPLA e a sua liderança, são eles que palmilham isso. Porque há muitas vozes que têm outro entendimento, não entrando no mérito que foi a governação de José Eduardo dos Santos. 38 anos é ditador. Mas nós gostaríamos é que fosse feita justiça, pelo menos. É só essa observação, porque eu não me incluo naqueles que... Não, quanto a William, aqui há uma coisa, vamos ver. Também é preciso não confundir nação com Estado, né? Isso, por exemplo, o MPLA... nação, para mim, nação... Só dizer, nós podemos não gostar do MPLA, podemos não gostar do MPLA, feliz ou infelizmente, eles são o governo e quem governa representa o Estado. Isso sim, não podemos negar. Temporariamente, mas não tem em nosso mandato para fazer o mal. Eles fazem o mal porque são uma tribo distinta. Essa é outra situação, Cota. Mas pronto, só vamos dizer o coisa. É para não criar confusão ao público, não é isso? Ok, José. Podemos não gostar do MPLA, mas o MPLA representa o Estado angolano. Ok, José Gama, pode concluir. Estava aqui a querer estabelecer essa analogia em que José Eduardo Santos Pode dizer que não há garantias de que amanhã, quando João Lourenço sair do poder, também pode ser vítima deste mesmo Estado que ele não foi a tempo de reformar. E como estamos aqui a falar do aniversário, o segundo aniversário da partida de José Eduardo dos Santos, este mesmo Estado dá-nos mais um golpe a aplicar por via do Tribunal Supremo, em que este órgão volta a condenar pela segunda vez o Zeno dos Santos e o seu grupo. Estamos a dizer que volta a condenar pela segunda vez porque na declaração de voto vencido é esta posição que o juiz Caterça levanta, que ele diz que ele vota contra ou vota vencido porque considera que aquele ato foi como se estivessem a fazer um segundo julgamento e ninguém pode ser julgado duas vezes pela mesma causa. Ok, Gama, muito obrigado. São nessa altura 18:03. Teremos muito pouco para analisarmos o tema principal de hoje, mas é suficiente para analisarmos a nossa justiça. Mas hoje há essa notícia que já se aguardava, para muitos não é surpreendente, o Tribunal Supremo acabou por, dar uma finta às orientações do Tribunal Constitucional, ou seja, ao acórdão do Tribunal Constitucional. Eu vou começar por ti, Dr. Jaime. O país, desde a última quinta-feira, conta com mais de 180 juízes que foram apresentados publicamente e hoje, terça-feira, estamos a ser
brindados com essa informação deste acórdão do Tribunal Supremo. Estamos aqui diante de uma guerra entre os tribunais superiores? Eu ainda não tive tempo de ler aquelas 80 páginas, 80 e qualquer coisa páginas. Ainda não tive tempo de ler aquilo. De facto, recebi, tentei dar uma olhadinha, mas não consegui ainda ler o documento. Por isso eu tenho dificuldade de perceber quais foram os fundamentos do Tribunal Pleno de Recurso, que é para fazer a manutenção da sua decisão, embora recordemos que o acórdão do Tribunal Constitucional não era neste sentido, era no sentido de se expurgar aquelas questões de violação das garantias de um devido processo legal, de um justo julgamento, da ampla defesa, em virtude de se ter recusado a carta apresentada pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, em que tentava ilibá-lo, tanto Zeno como Walter Felipe, embora os juízes tenham aí a liberdade, né, da admissibilidade ou não do elemento de prova. Mas há uma discussão que foi feita ao longo dos últimos 2 meses, que durou esse processo, em que quando o Tribunal Constitucional decide, ou seja, um processo não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo órgão. É uma questão muito complexa de ser vista. Essa questão que o Gama levanta, efetivamente, é assim que funciona o direito. O sujeito não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Mas o que é que acontece? Temos que ver que decisão recaiu sobre o recurso interposto pela defesa. Eu diria que era muito difícil estar na pele do Tribunal Supremo. Porque é um vício que, em princípio, anularia o julgamento. O efeito prático da decisão do Tribunal Constitucional seria anular o julgamento. Uma vez anulado o julgamento, seria uma decisão de absolvição, porque o indivíduo não pode ser julgado 2 vezes. Mas não pelo mesmo tribunal. Pelo mesmo tribunal, não pode ser pelo mesmo crime, melhor. Pelo mesmo crime. Eles foram julgados 2 vezes. Do ponto de vista do direito, este é o efeito prático. Se eu reclamo que em sede de julgamento não foram tidos, nem achados, nem relevados elementos de provas substanciais que no entendimento da defesa teriam convencido o tribunal em sentido oposto à decisão tomada, o sujeito recorre, que é o tribunal responsável pela garantia da Constituição, de nossos direitos, liberdades, garantias constitucionais, que é o Tribunal Constitucional, porque entendem que houve ali violação de preceitos constitucionais. O tribunal competente para conhecer disso é o Tribunal Constitucional, porque já se tinha recorrido ao próprio ao tribunal que tomou a decisão. Assim procedeu. Do ponto de vista da tramitação processual, procedeu-se bem. Qual é o efeito prático da decisão do Tribunal Constitucional? Na prática, é um efeito nulo. Nós não temos muita jurisprudência nesse sentido, mas, do ponto de vista do direito, significa dizer que a decisão do tribunal recorrido era nula, porque não foram levados em consideração elementos de prova que pudessem demonstrar em como os acusados eram inocentes. Mas ali levantava-se outra questão. Não, doutor, não. Isso acho que não foi matéria de discussão, e nem é isso que o Tribunal Constitucional iria naturalmente tratar. Não, o recurso é preciso. É sobre as inconstitucionalidades. É isso que eu estou tentando explicar. Os elementos de prova não são aí discutidos em seara constitucional. Mas o argumento levantado... O argumento levantado para arguir a inconstitucionalidade... Da factualidade é que, havendo inconstitucionalidades, não é? Mas a inconstitucionalidade ali reside no facto... Não se curou de
colocar os princípios de direito nos devidos carretos. Pronto, E nós é estamos- isso que está aqui em xeque. Estamos a falar Agora, a mesma coisa o com Tribunal palavras Supremo diferentes. Permitiu o contraditório. Permitiu o contraditório. É isto. É, em termos de constitucionalidade só. Que é Certo. para nós não baralharmos. Mas, William O Toné. recurso aí não tem que apresentar provas, tem que dizer os William Toné. caminhos foram estes. William Não, Toné. eu não falo. Em sede de tribunal, em sede de recurso ao Tribunal Constitucional, eu não coloquei aqui a questão das provas. As provas foram rejeitadas, afastadas pelo Tribunal Recorrido. Pelo Tribunal Recorrido. Mas a pergunta para quem nos acompanha em casa, Sim. a pergunta Pronto, que coloco, já fiz ao Dr. Jaime. Dr. Jaime, mantém aqui mantém aqui um ponto, já vai dar sequência. O William Toné tentou intervir. William Toné, a pergunta simples para quem não entende de direito. Tendo havido uma decisão do Tribunal Constitucional, não anularia esse julgamento, já que, por aquilo que as pessoas abalizadas em matérias de direito dizem que a pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Ou seja, a decisão do Tribunal Constitucional implicaria a anulação do processo. Não. O doutor Jaime até aí explicou-se bem. É que o procedimento foi correto. Há um procedimento legal que tem que ser feito. Há uma decisão de um tribunal superior que é um tribunal de especialidade. Ora, a decisão deste tribunal de especialidade depois tem que sair, tem que cair de novo no tribunal que julgou. E o que o Tribunal Constitucional diz é que vocês devem, no vosso acórdão, expurgar aquelas questões que foram violadas e que ferem a Constituição. Ora, por outro lado, diz que a rejeição da prova material retira os réus do justo processo legal. Sendo o nosso sistema o acusatório e não o inquisitório, não pode um tribunal superior não saber avaliar o que é que são provas e o que é que são os direitos do acusado. Aqui houve um certificado de alguma incompetência passado pelo Tribunal Constitucional ao Supremo? Não houve. Não houve, até porque foi brando, é isso que disse o doutor há bocado. Foi brando o Tribunal Constitucional. Poderia ter ido muito mais longe, mas não quis ferir. Até porque eles são todos da mesma família. Mas nós temos que louvar que houve um bom senso, houve higiene intelectual na produção do Acordo 883. Não houve, sim, aqui, nós vimos que há uma brutalidade jurídica, há uma agressão ao direito por causa da partidocracia que tem estado a ser capitaneada pelo Tribunal Supremo. Por exemplo, mas um exemplo breve mesmo, porque temos de passar a palavra ao doutor Custódio. Todos os outros juízes novos. Ora, já lhe voltaremos. Que analisar era a mesma corte que julgou. Não é a corte integrando todos os outros. Mas isso, para finalizar, isso resulta do facto dos nossos tribunais superiores não serem preparados para produzir jurisprudência. Há uma incompetência daquilo que é um tribunal superior. Ora, e quem chega à mais alta magistratura deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada, coisa que falta a muitos dos nossos magistrados que estão alcandurados, que sem o poder, sem o cartão de militante do MPLA, nunca iriam franquear. E nós temos condenados que são juízes. Muito obrigado, William. Temos criminosos que são juízes. Quer dizer, e nós não podemos pensar que vamos ter uma justiça quando, efetivamente, as pessoas não cumprem as leis, mesmo que nós não gostemos.
as leis atuais e a Constituição atual. Muito obrigado. José Gama é um jornalista que tem acompanhado muitos processos, principalmente aqueles que são julgados pelo Tribunal Supremo. Ficou surpreendido com esta decisão do Tribunal Supremo que foi tornado público, esse acórdão, no dia de hoje? Acha que estamos diante de um caso que merece ser tratado não na perspectiva jurídica, mas na perspectiva política, e vem mais uma vez expor aquilo que têm sido as acusações, tal como o William Toné disse, de termos um tribunal partidocrata, aqui fazendo, puxando do léxico do Dr. William Toné? Não ficamos surpreendidos, porque desde o momento em que o Tribunal Constitucional fez sair o seu acórdão na volta deste assunto, nós começamos a notar que João Leonardo estava a dar passos que iriam no sentido oposto da justiça, não queria acatar as orientações ou aquilo que o acórdão do Constitucional determinava. Depois há um detalhe que tem que se perceber. O juiz da causa deste processo, na fase inicial, foi João Leonardo. E João Leonardo aqui está a lutar pela sua honra. Ele não está aqui a privilegiar e a priorizar a justiça. Como ele foi a pessoa que cometeu os erros que o Tribunal Constitucional detectou, então ele não quer baixar a crista, prefere lutar até as últimas consequências, porque se ele cumprir com aquilo que o Tribunal Constitucional está a determinar, ele está a expor não só a sua incompetência, como também as suas debilidades expostas na primeira condenação. Então, ele tem que ir até o fim, lutar para que esta sentença que ele decretou vale, porque senão vejamos que ele é o número 1 do Tribunal Supremo, ele é o gestor principal do Conselho Superior da Magistratura. Gama, a justiça, ele deveria ser o primeiro exemplo. A justiça faz-se preservando o orgulho próprio. Um juiz não deve estar acima dessas querelas que está aqui a querer elencar. Não se poderia pedir e exigir de um presidente do Tribunal Supremo uma certa elevação, ou estaremos aqui a olhar para aquilo que muitos, e o Gama já disse isso várias vezes, do presidente do Tribunal Supremo receber orientações políticas, já que esse processo, muitos juristas assim o dizem, trata-se de um processo, de um julgamento político, por estar aqui envolvida a figura do filho varão do presidente José Eduardo dos Santos? Eu não sei se eu O poderia problema é que nós ajudar. estamos diante de um juiz que é brigadeiro das Forças Armadas, já saiu do Tribunal Militar há muitos anos, mas mesmo assim não consegue despir-se da farda. E ele, quando olha para o Presidente da República, ele olha como um comandante em chefe, olha na perspectiva da obediência militar. E então, tudo aquilo que é ou que representa a luta do presidente João Lourenço, por exemplo, essa luta contra a família ou a ala de José Eduardo dos Santos, este João Leonardo também incorpora isso. Ele aproveita, sabe que há uma retaliação contra a família dos Santos, e ele aproveita para também, neste processo, não cumprir com aquilo ou melhor, aproveita para colocar em marcha a sua agenda, que é de priorizar e preservar também a sua honra. O que ele está a fazer aqui é tentar esconder para que não seja exposta às suas lacunas, às suas debilidades, porque ele cometeu erros grosseiros. E não fica bem um presidente do Tribunal Supremo, acho que ele deve pensar assim, a ter um acórdão a ser derrubado pelo Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional indiretamente está lá a dizer que este juiz
que produziu a sentença inicial é um incompetente, né? Portanto, o João Leonardo está aqui a tentar lutar contra a sua própria incompetência para que ela também não venha assim a público, não seja exposta e não fique depois em papel. Então, ele vai lutar mesmo assim até o fim, vai resistir. Muito obrigado, Portanto, por José isso é Gama. que esta atitude dele não nos Não surpreende. nada. Vou terminar consigo, o Nelson Custódio. Vou ao Frei Angalo. Frei Angalo, com base no que foi dito aqui pelas figuras que estão aqui no nosso painel, o Dr. Jaime, o Dr. William Toné e agora o José Gama, fica-se com a impressão de que estamos diante de um país que não se respeitam as leis, onde a figura do juiz pode fazer tudo, mas alguma coisa. Isso não provoca alguma instabilidade, alguma insegurança jurídica para todos os angolanos? Olha, a verdade é que em Angola o que reina é uma anarquia. Angola não tem um governo a sério. Reina anarquia, e onde, vamos dizer, cada pessoa que acha que tem poder faz o que lhe apetece. E assim acontece, porque, por exemplo, isto a mim não surpreende, portanto, não vou para os aspectos técnicos que aí foram abordados, mas onde existe governo, existe um sistema. Portanto, um governo é um sistema, vai com vários organismos. Esses organismos são interativos e devem funcionar numa espécie de cooperação solidária. Porque se cada organismo, cada organismo dentro de um sistema funcionar de forma diferente, o organismo está morto. Portanto, se o nariz, em vez de deixar passar ar, faz entrar água, mata. Portanto, essa confusão dos tribunais, e nós, portanto, o nosso tema hoje é exatamente para falar quase da magistratura. Há muito tempo que se faz perceber que os tribunais, de certa forma, são inúteis. O próprio presidente João Lourenço chegou a dizer, né, isso que herdou uma magistratura que só para prender gatunos de galinhas. Ele próprio disse. Portanto, o próprio presidente da República menosprezou a magistratura. E a magistratura não fez nem pim, nem pá. E, portanto, essa é uma confusão. Honestamente, é uma confusão. E depois, além do cumprimento, eu sempre digo, né, portanto, aqui sem desrespeitar a quem estuda direito e leis, eu sempre digo que a ética e a moral precedem as leis. As leis não devem ser impostas numa sociedade. Uma sociedade vive de cultura. A lei, quando é feita, deve entrar como um elemento da cultura do povo que deve guiar o povo a viver. Portanto, e nós vivemos numa espécie de juridismo patético. Portanto, porque em Angola agora, se você está doente, tem paludismo, chama jurista para vir comentar. A tua casa caiu, chama jurista para vir comentar. Então, isso tudo mostra, na verdade, o problema dos tribunais é o problema de governo, porque estamos a falar de um segmento que não está a funcionar. E também isso tem tudo consequências na própria democracia do país. Angola não é democrática porque a magistratura não existe, não serve para nada e não é independente. Ok. Obrigado, Frei. Nelson Custódio, nessa primeira ronda termino consigo. Como alguém que é advogado, sente-se envergonhado quando lê determinados acórdãos, principalmente esses que estão a expor em demasia o Tribunal Supremo? Olha, eu aqui faço jus às palavras do Dr. Carlos Feijó, numa das palestras que ele ministrou aí na Universidade Agostinho Neto, em que ele disse uma vez que os acórdãos dos tribunais superiores em Angola são sofríveis. É engraçado isso. Mas nesse caso em específico, eu acho que importa nós, primeiro, analisarmos a decisão. Eu acabei de receber a decisão agora mesmo, via de 2 amigos. O doutor Jaime acabou de me encaminhar e um amigo também encaminhou-me. E na decisão que foi tomada pelo Tribunal Supremo, eu posso enxergar os fundamentos e analisá-los sob 2 perspectivas. Primeiro, não nos esqueçamos que aqui o arguido, ou réu, Jorge Gaudens Pontes Sebastião, foi condenado na altura e agora o Tribunal Supremo confirmou a uma pena de 6 anos de prisão maior.
tá? Feito cúmulo jurídico. E todos nós sabemos que o Jorge Gaudens fez um acordo com o Estado angolano, não é? E saiu da cadeia, zarpou do país e ninguém fala disso. Agora, a pergunta que eu coloco é a seguinte. Ok, uma vez que o Tribunal Supremo reconfirmou a decisão recorrida, como é que fica a situação desse arguido, desse réu? Portanto, aqui, a meu ver, coloca-se uma questão que agora todos nós vamos ter que buscar resposta, em primeiro lugar. Segundo, a decisão que ensejou a anulação do processo recorrido por parte do Tribunal Constitucional foi que foram violados os artigos 6 da Constituição da República, supremacia da Constituição, que o Estado e todas as instituições subordinam-se à Constituição, é o que está lá, em síntese. 66, as garantias em processo criminal. 72, o julgamento conforme o julgamento justo. E os artigos 164, número 2, em que a Constituição vai dizer que no exercício da função jurisdicional compete aos tribunais de dirimir os conflitos, respeitando, evidentemente, conforme disse o doutor William, o princípio do interesse do contraditório e as regras do processo acusatório. Isso que não foi observado. Ora, uma vez que a decisão foi, tanto o Tribunal Constitucional devolveu o processo ao Tribunal Supremo para expurgar essas inconstitucionalidades, o Tribunal Supremo, ao decidir, se vocês depois lerem, eu estava aqui a dar uma olhada, lerem a decisão, o fundamento, o Tribunal Supremo diz que, ora, primeiro, na altura em que foi feito o primeiro julgamento, parte de juízes que compõem agora o Tribunal Pleno do Tribunal Supremo já não fazem parte do Tribunal Supremo, né? E que o Tribunal Supremo também não anulou a decisão que foi a decisão recorrida. O Tribunal Constitucional, perdão, não anulou a decisão recorrida. O Tribunal Constitucional apenas remeteu o processo ao Tribunal Supremo para que expurgasse essas ilegalidades do ponto de vista constitucional que foram colocadas. A questão que fica em aberto é justamente essa. Primeiro, o Tribunal Supremo, uma vez que parte integrante do tribunal, ou seja, os juízes conselheiros, que participaram do julgamento, da decisão recorrida, já não fazem parte. Uma vez que o tribunal foi remetido para o tribunal, né, portanto, o Tribunal Supremo, novamente, o Tribunal Supremo deveria voltar a reunir o pleno para poder reapreciar outra vez a decisão recorrida, ou o Tribunal Supremo apenas deveria anular o processo, uma vez que o tribunal... Nelson Custódio, há aqui alguma dificuldade do Tribunal Supremo anular o processo? Ou essa dificuldade advém do facto de estarem ali figuras, tal como tem sido dito, mas figuras... anular o processo, voltaremos naquela questão de que ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. E não foi também esse o entendimento. Então pode-se concluir que o Tribunal Supremo agiu bem? Não, a inconstitucionalidade não foi absoluta, foi parcial. E não incidiu sobre a decisão. Há uma linguagem que se usa, não é? Sobretudo, eu aprendi isso no Brasil, chama-se chicana jurídica, né? Portanto, assim, quando os tribunais e os juízes estão diante de uma situação em que eles enxergam que não há caminho a seguir, eles fazem arranjos. Só que esses arranjos, muitas das vezes, são suscetíveis de violar direitos e garantias fundamentais, como essa que nós colocamos aqui, em que nenhum cidadão pode ser julgado duas vezes pelo mesmo objeto, pelo mesmo crime, né? Que é o princípio que a gente chama, né, non bis in idem, não é? Então, é assim, eu não consigo enxergar para concluir. Por que o Tribunal Supremo simplesmente não, uma vez que até juízes que fizeram parte da primeira decisão não estão mais, não acompanham mais o pleno, por que o Tribunal simplesmente não anulou a decisão em face das violações desses direitos constitucionais, desses direitos e garantias constitucionais que foram violadas, até porque isso não é passível de correção. E, portanto, muito obrigado. O Tribunal Supremo deveria anular o processo
partir para o próximo julgamento. A questão que se coloca Muito- é justamente essa garantia constitucional. Muito Em obrigado. outras palavras, eu comungo da ideia de muitos outros juristas do país, segundo a qual esse processo devia era completamente ser anulado, porque até partes, réus, muito, como por exemplo o Jorge Gaudense, já não se encontra em Angola. Muito obrigado. E eu Muito não obrigado, vejo a Nelson possibilidade Custódio. de Não, mas voltar em Angola a ser julgado. O Jorge está em Angola. Já está de regresso. Não, O doutor. Jorge Gaudens ainda está em Angola. Doutor, ainda está? O Jorge Gaudens está em Até Angola. onde a informação até onde eu tinha que Porque ir ele tem a liberdade de movimentos castrada, porque Ok. os seus documentos de viagem estão na posse do tribunal. Até onde eu sabia, doutor. Eles quatro. Não, o que Oh. fez acordo do grupo inicial é o Jean-Claude Bastos de Moraes. É sim, esse encontro. Perfeitamente, doutor. Muito obrigado. Obrigado pela correção. É Jean-Claude Bastos de Moraes. doutor. Obrigado pela correção. Este que foi Agora, separado do país. vamos. Exatamente. Teremos muito pouco Exatamente. tempo. Muito obrigado por esse reparo. Teremos Não, muito pouco eu tempo. concordo contigo. Teremos Então, muito- a questão que se coloca é essa. Ele vai Nelson voltar para Custódio. Angola para ser julgado outra vez para Ne- cumprir ne- a pena a ne- qual o Tribunal Supremo Nelson Custódio. confirmou agora. Nelson Custódio, este é daqueles assuntos que precisa de muito tempo para ser analisado. O Conselho Superior da Magistratura Judicial conferiu posse na última quinta-feira aos 183 novos juízes que concluíram recentemente o curso regular de formação da magistratura. E aqui há questões que a própria sociedade está a levantar. Há indivíduos que são tidos como pouco experientes, que não têm experiência. Há indivíduos de 27 anos e são juízes. Isso não coloca, e muitos deles precisam se organizar, não têm experiência de vida, alguns estão numa condição econômica bastante, como o Dr. William também disse, que todos nós estamos hoje numa condição de quase mendicidade, toda a gente é pobre. O que é necessário para ser juiz? Qual é o perfil adequado, ideal para ser juiz? Começo por ti, Dr. Jaime. Olha, parte do perfil, disse aquela hora o mais velho William Toné, notório saber jurídico, tem que ser um sujeito cujo conhecimento do direito esteja acima da média, tem de ser alguém de conduta ilibada, tem que ser um sujeito, mesmo do ponto de vista da sua estrutura familiar, que seja um exemplo, tem que ser alguém que esteja acima de qualquer suspeita, quer seja acima da sua, quer seja relativamente à sua competência, relativamente à sua conduta, tem que ser um sujeito que se coloque acima de qualquer interesse. É um falso problema essa questão que se coloca da idade, da inexperiência desses novos juízes. Essa inquietação pode ter algum fundamento, porque um dos requisitos é o notório saber jurídico. Não pode ser um sujeito que terminou a universidade, vai se inscrever no Inês, faz um curso, depois volta de lá juiz. Ele precisa de algum tempo de experiência, precisa de andar no campo do direito, ele precisa demonstrar que, de facto, entre a formação e o cargo de juiz, ele tem um longo percurso já traçado. E, em alguns casos, requer experiência de vida. Aquilo que o Custódio disse, que às vezes quando os juízes se encontram numa situação em que a lei coloca limites, eles têm que encontrar um arranjo para tomar alguma decisão. Parte desta expertise para tomar decisões, para analisar os casos concretos e não aplicar o direito cegamente, em alguns casos depende da experiência, da vivência, da convivência, tanto social como a nível do direito. Então, o juiz é o topo máximo da ciência do direito. Eu não acredito que alguém chegue ao topo máximo da ciência do direito aos 25 anos. Porque aos 25 anos, 27 anos, terminou a universidade há 2 anos. Quanto tempo teve para se tornar um mestre do direito? Não é mestre da academia, mestre do saber do direito. Porque é alguém que vai ter em suas mãos decisões que poderão impactar sobre a vida dos outros.
Eu penso que Acha que estamos a brincar com a justiça? nós Através dessas decisões? devíamos exigir um determinado perfil, uma determinada trajetória, tá? Assim como aquela que se solicita para chegar ali a exigência dos partidos políticos, né, que é para indicar seus candidatos para o 15 tribunal. anos. 15 anos, no mínimo 15 anos. O sujeito teve tempo suficiente para navegar na ciência do direito, teve tempo suficiente para lidar com todas as vicissitudes que clamam pela intervenção do direito. Eu não acredito que alguém aos 27 anos tenha a tarimba necessária para se ser um juiz. Eu já dizia um professor meu, como é que um solteiro vai ser conselheiro de casais? Ele nem sabe como é que funciona Frei Angalo. ele nem sabe como é que funciona uma conversa de madrugada. Vai ser conselheiro de casais? Frei Angalo, essa deixa é para si. Como é que recebeu essa informação de jovens com 27 anos a serem juízes no nosso país? Olha, o Mochará usou uma expressão que eu acredito, que eu queria exatamente, eu agradeço até você passar para a minha palavra, que é a questão do saber jurídico. É super importante nunca confundir o sucesso acadêmico com o saber. Okay? E a área jurídica, digamos, a área, sobretudo quando falamos de juízes, não é isso? Um juiz deve ser um sábio, okay? Deve ser um sábio com experiência de vida. E não é uma pessoa, portanto, formada nas nossas escolas de fazer prova, porque, por exemplo, as universidades, escolas em Angola é fazer prova, porque sabem que o primeiro dia que o professor chega, vai dizer isso vai ser na prova. Portanto, mas quer dizer, um juiz, para mim, né, isso, um juiz, deveria ser uma pessoa com experiência de vida, com padrões éticos e morais reconhecidos, e não uma pessoa que só fez provas. Isto porque o juiz, como médico, não é isso? Portanto, da decisão deles depende a vida das pessoas. A decisão deles depende da vida das pessoas. E, portanto, para mim, digamos, esse desfornar à toa, é desfornar à toa. Portanto, é resultado de um país onde tem confusão, está a perceber? Onde o país tem confusão. E um aspecto que eu queria realçar aqui é a questão da independência da magistratura. Não interessa bombear o mercado de juízes que não têm consciência do que é ser um juiz efetivamente. E em Angola a magistratura sofre e padece de uma doença crônica e que torna inútil a magistratura, que é a falta de independência. Esses miúdos aí que estão aí, primeiro, né, são desempregados, estão aí é para procurar emprego, alguns. Vamos dizer, não é que tenha vocação, porque eu acredito que um juiz o deve ser por vocação, como exatamente um médico. E este bombear o mercado de juízes para empregar pessoas não vai ajudar o país, não vai ajudar a magistratura a ser magistratura como se quer num país democrático, porque assim, a democracia em Angola não funciona porque a magistratura não funciona. Ok, William Antonin, há aqui uma apreciação crítica, pelo menos das duas primeiras intervenções. Essa certa inexperiência pode perigar a própria administração da justiça, de uma justiça que por si só já anda nos cuidados intensivos. Primeiro é preciso nós termos memória e vermos que estes são juízes do Presidente da República. Por quê? Começa aí o Instituto da Partidocracia. Porque, voluntário ou involuntariamente, na abertura do ano judicial, e é bom que a gente tenha memória, vamos ouvir, foi o Presidente da República que se imiscuiu num outro órgão de soberania, que falou dos juízes, que falou dos tribunais. Ora, não tem competência para o fazer. Essa é a imiscuição. Primeiro caso. Segundo caso, ao arrepio da recomendação
dos poucos magistrados que querem continuar escravos da lei, o presidente foi avisado de violações no concurso. Ora, se os juízes batotam, fraudam, é aquilo que nós ouvimos agora da seara do Frei Angalo. Ora, como é que juízes fazem batota para ascender? Os juízes que foram para o Tribunal Supremo não são aqueles que o regulamento do concurso impõe, que deveriam sair dos mais antigos e da relação. Portanto, temos aqui um grupo de meninos dos CAPs que foi introduzido e são yes men, e esses servem para fazer número. Eles não são a qualidade. Terceiro elemento é que a justiça foi preparada para não ter jurisprudência. Nós temos que ser sérios quando falamos de justiça num país. Ora, imaginemos um menino de 25 anos que passa na prova e entra para juiz. O seu mandato no Supremo Constitucional e noutros de especialidade é inamovível de 7 anos. Este menino, aos 32 anos, ele está jubilado. Vai viver às pensas do país até a sua morte com 32 anos. Fica um imbumbável. Mas mais grave é que a inamovilidade não permite criar jurisprudência. Ora, mas o doutor Carlos Feijó, que já foi citado pelo doutor Custódio, é responsável por esse desvario. Está a ver? É que não é possível o Tribunal de Angola, um magistrado do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, ficando ao lado do magistrado da Namíbia, da África do Sul, de Portugal ou do Brasil, não tem conversa de cientificidade, de experiência. Porque 7 anos nem sempre é bastante para tu teres um estofo jurídico. Mas muitos dos nossos juízes enfermam do facto de não terem já passado bem. Muitos passaram a cabular. Ora, e são débeis. Como é que você entende que um tribunal constitucional, neste momento em Angola, não tenha nenhum constitucionalista? Quer dizer, nós estamos numa aberração jurídica, isso é estelionato. Meus senhores, nós não estamos a ser sérios. Então, é isso que se tem que dizer. Não é possível haver jurisprudência com juízes que ficam numa casa superior por 7 anos. Não é possível. Ele, primeiro, na altura que começa a engrenar, William, ele tem que sair. Tem que sair. Mas como é que o país não reage? William Tonem, como é que o país não reage diante dessas situações que alguns até podem considerar aberrações, que podem comprometer efetivamente a própria justiça, que acabam por tirar a credibilidade, a pouca credibilidade que ainda restava à justiça? Pois, o grande problema é que o país está refém. Essa justiça, nem o João Lourenço acredita, não tem credibilidade essa justiça, é preciso o próprio presidente disse que é para prender gatuno de galinha, o próprio presidente que disse, ninguém referiu. Mas se um dia ele cometer, vai ser julgado por essa mesma justiça, o Frei Angalo. Das galinhas. Eu imagino o presidente da República, se vem a público dizer essa brincadeira, é isso. Bom, eu acho que o doutor, o Frei Angalo resume bem, mas eu gostaria de citar um colega, o Orlando Castro, que ele postou uma coisa que é letal. Ele diz: o ignorante sabe muito, o inteligente sabe pouco, o sábio diz não saber nada, mas o imbecil, esse sabe tudo, é o MPLA. Quer dizer, não é possível. A justiça é uma coisa séria, sublime, solene. Como é que você põe pessoas no Tribunal Supremo que conflituam com a lei?
Não, eles têm um forte conflito com a lei. Quando você tem juízes que não conseguem, até hoje, desde 2010, interpretar o artigo 47 da Constituição, O que é que diz essas o pessoas têm o que é que diz lutado ao saber o jurídico. que é que diz o artigo 47? Direito de reunião e de manifestação. Ok. Como é que nós vamos pedir? William, já que voltou eles assim, já voltou possam assim, interpretar? já estamos em crise de tempo. O José Gama, ah, recebemos, como país, novos juízes, são 183, e há quem diga que o critério de militância, em muitos casos, falou mais alto. Ficou também com essa impressão? Não necessariamente de militância. Primeiro, estamos a falar de juízes pronto, os juízes, sobretudo aqueles jovens que saem da universidade, eles saem dali do Instituto de Formação. Quem controla aquilo provavelmente foi nomeado por alguma confiança política e depois é que faz aí a seleção. Mas também tem aqui escalões, vamos dar aqui um exemplo concreto. Há 2 anos houve um grupo de juízes que foram selecionados para uma formação em Portugal. E o critério foi na base do parentesco. O presidente do Conselho da Magistratura indicou a filha do amigo, que é comissário da CNE, indicou primos. Quer dizer, o critério foi este. Foi mais familiar do que vinculação partidária. Portanto, agora, a nível no tribunal, temos aqui o caso do Tribunal Constitucional. Quando querem nomear ou indicar ou escolher juízes, de uma forma geral, tem-se feito as escolhas com base na passagem da pessoa pelo MPLA. Estamos a falar aqui de um tribunal político e, no caso do próprio MPLA, muitas das vezes indica membros seus que saíram do Parlamento, mas que, no geral, são membros do partido. No caso da UNITA, já indicaram pessoas até que não tinha nada a ver com o partido político. No caso para juízes do Tribunal Supremo, a liderança é por confiança do presidente, provavelmente ele vai escolher alguém que o José Eduardo procurava buscar assim pessoas com mais qualidade. O João Lourenço, quando vai buscar João Leonardo, leva em conta o trajeto militar que João Leonardo teve, que ter passado pelas FAPLA, e FAPLA é exército do MPLA. Portanto, há aqui uma mistura de critérios, que uns podem ser de origem partidária, mas não ia muito por aí, mas no fundo é mais pela confiança também política, grau de parentesco e também aqueles que se revelam prestar assim alguma vassalagem. Vejamos que no Tribunal Supremo João Leonardo tem feito concursos públicos, todos eles às vezes eivados de irregularidades, mas depois quando esses juízes estão no tribunal, ele os sequestra, coloca eles no cafrique, né? Tem que fazer o jogo dele. Vimos, por exemplo, neste acórdão do Zeno, só 2 juízes que se revelam independentes é que preferiram votar vencido, que é a Teresa Buta, que o João Leonardo é uma das mais antigas que está aí. O João Leonardo já lhe encontrou, não entrou no tribunal pelo João Leonardo. O outro, que a Terça, também não entrou no tribunal por via de João Leonardo. Então, estes se revelam mais independentes para tomarem as suas decisões. Obrigado, Os Gama. restantes que entraram... Não. Obrigado, Gama. Estamos numa crise de tempo. Doutor Custódio, resumidamente vai ter 1 minuto e meio para depois então cada um ter 1 minuto para finalizarmos. Olha, eu acho que os critérios, pelo menos aquilo que eu conheço e sei do que é, por exemplo, a magistratura judicial do Brasil, onde eu inclusive estagiei, são 2 fundamentais. O primeiro tem que ter um notável saber jurídico. Não basta só ter saber jurídico, tem que ter um notável saber jurídico. É preciso saber que o candidato à magistratura, que artigos que escreveu, que cursos que tem, de especialização, mestrado e outros mais, não é?
e qual o espaço que os artigos ou livros que tinha escrito ocupam e tem aceitação no universo acadêmico. Isso é fundamental. Depois vem os títulos, entre mestrados e doutoramentos e assim por diante. Depois tem que ter reputação ilibada, né? Que é a questão da moral. Né? A questão da moral. Olha, é sofrível, e eu digo isso por experiência própria, porque faz 15 anos que eu sou advogado na República de Angola. É sofrível você pegar uma decisão, uma sentença, ou eventualmente um acórdão, como eu já tive experiência, no último mês eu tive uma experiência de ter pego um acórdão do Tribunal da Relação, em que você lê, e você vê a fundamentação jurídico-doutrinária de desembargadores do Tribunal da Relação, e você vê que, infelizmente, os desembargadores, até desembargadores, têm deficiências de base, né? Mas como é que Então, chegaram, assim, mas como é que chegaram lá? A pergunta como é, porque eles não... Alguém os voltamos colocou ao ali. início da conversa abordada, sobretudo pelo doutor William, que é o seguinte: eu tenho experiência, eu já trabalhei com alguém, e vou contar aqui, eu trabalhei com Mas alguém. seja mesmo... E a pessoa chegou para mim, Resuma isso. a pessoa chegou para mim, e ela me disse assim: olha, eu vou ser juíza, tem vaga X no Ministério X para mim e para fulana, e eu vou para a magistratura. E, de fato, a pessoa tornou-se juíza. Qual o critério? Político, em primeiro lugar, porque no número de acessos de vagas que se tem todos os anos ou bianualmente para acesso às magistraturas, tem vagas que já são do Ministério da Justiça, tem vagas que já são do Partido MPLA, tem vagas que já são tanto das magistraturas, e aí o critério que é indicado em primeiro lugar é sempre um critério político-partidário. Só que eu vou dizer uma coisa, Conclua mesmo. Infelizmente, o que nós estamos a observar é o seguinte: o Conselho Superior da Magistratura Judiciária do Ministério Público tem colocado pessoas no mercado para o exercício da magistratura que, infelizmente, distorcem e de maneira muito assustadora aquilo que são os valores próprios do Estado democrático e de direito. Obrigado. Doutor Jaime, para finalizar, doutor Jaime, a sua última intervenção resumida em 30 segundos, nada mais que isso. Nós abordamos dois temas, não é assim, rapidamente. Muito rapidamente, sim. Embora do ponto de vista metodológico, cada um desses temas daria para um debate diferente. Diferente, sim. Em relação ao primeiro, a questão que se colocava era se a carta do ex-presidente da República teria peso suficiente para poder declarar ou então desculpabilizar, não é, os implicados naquele processo. O tribunal tinha, no âmbito da livre apreciação da prova, relevar ou não. E aqui havia uma questão que era muito difícil de ser avaliada. Até que ponto um pai seria capaz de, numa carta, declarar que o filho era culpado? Naturalmente, José Eduardo dos Santos agiu como um pai. É possível que tenha agido nessa dimensão. O juiz ficava aí. Essa carta reflete o juízo independente do ex-presidente da República ou é um pai em desespero tentando salvar o filho? Vamos ou não considerar esta carta? E o tribunal certamente decidiu não levar em consideração aquela carta porque era uma relação de muita promiscuidade, de pai para filho, e em situações normais um pai não entrega o seu próprio filho. Provavelmente tenha sido no âmbito desta análise, deste pensamento, no acórdão, depois eu vou saber porquê, que o Tribunal Supremo decidiu afastar aquele elemento de prova que pudesse convencer o juiz enquanto eles não estavam implicados naquilo. Muito obrigado, doutor Jaime. Espera, em relação ao juiz de garantias, é um reforço ao Estado Democrático de Direito, a função juiz de garantias, mas aqui deve nos chamar a atenção para os critérios de seleção para o acesso à magistratura, de modo a que a expectativa que se cria em torno da realização da justiça não seja defraudada por incompetência, falta de experiência de quem foi selecionado. Muito obrigado, doutor Jaime. Contamos consigo na próxima terça-feira. Doutor William Toné, 30 segundos para, então, a nota final. 30 segundos. A honestidade do presidente João Lourenço e da sua equipa. Eles comemoraram o segundo aniversário
da morte de José Eduardo dos Santos, produzindo um acórdão para devolver o seu filho, que não bateu palmas ao presidente João Lourenço, à cadeia. Portanto, nós andamos a dizer, não, eles não comemoraram, está aí a prova, como é que se comemora, com mais ódio, com mais discriminação, com mais raiva, com mais brutalidade. Até porque esse acórdão já estava produzido há alguns dias. Coincidentemente foi tornado público um dia depois de se celebrar. É uma prenda para dizer a todos que a perseguição continua mesmo pós-morte. E isso o Frei Angalo tem maior ciência que eu. Muito obrigado. O Frei Angalo, citaram a sua figura e também os seus 30 segundos. Olha, em relação, eu digo, a magistratura para mim é uma grande preocupação, até porque tenho um irmão que é juiz, mas eu falo com ele que se enquanto não houver uma magistratura consciente do seu papel e da sua independência, nós temos brincalhões, temos um sistema de pessoas que um dia também têm que ser julgadas, porque o Conselho Superior de Magistratura, que deveria ser constituído, direi assim, vou usar a palavra que se adapta ao nosso contexto, deveriam ser os anciãos, aquelas pessoas que têm experiência e currículo. O Conselho Superior de Magistratura deveria ser como o Senado da magistratura, que deveria reunir pessoas experientes e que se deveria pronunciar sempre que houvesse um atropelo à lei. O que acontece no nosso país? Os juízes são inúteis para tudo. Eu sempre digo, para você saber que existe juiz, é preciso instalar uma chapada num juiz, então eles vão reagir. De outra forma, os juízes não servem para nada. Quer dizer, existem atropelos da lei, existe tudo, o Conselho Superior de Magistratura não fala, não diz nada, nem o juiz aparece, tanto, porque os juízes são autônomos, é um poder independente. Quando existe um atropelo à lei, os juízes deviam pronunciar-se, mas no país nosso, se atropela a lei e acabou. E depois termino dizendo, por exemplo, muito obrigado, Frei. Termino com o presidente do Tribunal Supremo, que está sempre, quando se fala dele, se fala de corrupção. Se fala dele, se fala de corrupção. Quer dizer, e como é que você, por exemplo, presidente da República, vai tolerar isto? Porque, tanto se a figura, o presidente do Tribunal Supremo não é credível, para tudo cai. Tudo cai. Obrigado. Gama, 30 segundos é o que lhe resta, porque temos depois que dar espaço ao Jornal da Noite. Pois, dizia que há dias saiu notícias de uma jovem de 32 anos ou 28 que foi levada à juíza. Nada contra a jovem, mas nós entendemos que um juiz deve ter uma certa idoneidade e nomear um jovem ou uma jovem como juíza sem experiência alguma pode afetar também a qualidade das decisões judiciais e também na confiança do sistema de justiça. Nós já temos aqui um problema que o Frei há pouco nos citou, de João Leonardo, que está à frente de um órgão e que a sua reputação reputação negativa, prejudica este sistema. Agora, nomearem jovens saídos da universidade para se tornarem juiz, isto também põe em causa o sistema de justiça em Angola. Ok, muito obrigado. Doutor Custódio, já vou terminar consigo. 10 segundos, pelo menos, é o que lhe resta. Eu acho que nós temos uma crise do judiciário, podemos dizer assim. E, infelizmente, essa crise ela afeta todo um esforço que, pelo menos do ponto de vista daquilo que é visível no dia a dia, o Estado angolano vem tentando fazer para desenvolver o país. Ninguém vai investir num país em que o sistema judiciário demora-se 2, 3 anos para que uma decisão simples... Muito obrigado. Muito obrigado. Temos uma crise, preciso que nós assentemos... Muito obrigado. E resolvamos isso. Então nós podemos resolvê-la, infelizmente.